E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o L, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque hoje quero fazer uma análise de um livro com vocês. Recentemente eu comprei alguns livros novos e hoje eu queria passar a minha opinião sobre o livro O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Eu vou tentar ao máximo não dar spoilers da história, mas basicamente falar o que eu entendi que ela passa pra gente. Então, de qualquer maneira você vai receber um spoilerzinho ou outro, mas lembre-se que é somente a minha opinião. Então, sem enrolar muito, simbora. Declínio de um Homem, basicamente, é um livro onde você vai acompanhar Ioso. Ioso é um jovem provinciano e ao longo de 3 cadernos que ele mesmo escreveu, a gente vai acompanhando como é que foi a vida dele, as hostilidades que ele sofreu, alguns acontecimentos da vida dele, como ele como ele enxergava o mundo, como ele enxergava as pessoas principalmente. Então você vai se envolver muito na psique do personagem, se envolver muito na história do livro todo, né, no personagem em si. E sobretudo é uma leitura muito melancólica, né? O texto do livro contém alguns eventos reais que aconteceram com o autor do livro, que é o Osamu Dazai, então em parte é quase uma biografia do próprio. Algumas coisas não aconteceram, eu particularmente não consegui encontrar em biografias do personagem, mas alguns eventos que estão ali no livro realmente correspondem com a realidade do autor, como o vício dele em bebida alcoólica e até mesmo a filiação num partido comunista do Japão na época em que ele estava vivo. Algo que eu devo deixar claro aqui para vocês, um aviso antes mesmo de vocês quererem comprar o livro depois desse vídeo, é que o livro ele vai abordar temas pesados, ele vai abordar uns temas um pouquinho mais sensíveis. Então, se você for uma pessoa muito sensível e tudo mais, talvez não seja muito interessante você abordar a leitura desse livro, né? Apesar de que eu acredito que os eventos que o livro mostra pra gente, né, os acontecimentos que são escritos nos diários, eles são sim importantes para você entender como é que o personagem entrou nesse declínio que ele se encontra ao final do livro. E acredito que eles são tratados até com uma certa sutileza. O livro ele não é descarado ao ponto de ficar abordando muito esses recursos pesados para transformar a sua leitura em dark. Ele aborda ali e a maioria do livro, na verdade, na minha visão, ela vai meio para a vida realmente de Oso, focando mesmo em como ele interpreta a própria vida, como ele interpreta a sociedade e não fica se dialogando, fica tipo se estendendo muito nesses eventos catastróficos que aconteceram na vida dele. Você vai mesmo mais entendendo a psique do personagem, mas eu deixo o aviso de que existem esses eventos aí no livro. Outra coisa é que caso você seja fã do Junji Ito, aquele mesmo que escreveu Uzumaki, você pode também ver a versão do Junji Ito do Declínio de um Homem. Aparentemente ele fez uma versão que é chamada No Longer Human, que é a tradução do livro, né? A versão do inglês do livro Declínio de um Homem é No Longer Human, que seria não mais humano. Então caso você goste do Junji Ito, goste também dessa pegada dark dos mangás de terror dele, eu acho que seria interessante você ler através disso daí, até para você ter uma boa ilustração visual de como aconteceu a história do personagem. Indo um pouquinho para a história, Ioso, como eu já falei, é o personagem principal e ele nasce numa família bastante abastada, na minha opinião. O pai dele ocupa um cargo num partido político, pelo que eu consegui entender da leitura, então não acredito que é um caso de uma pessoa que passava muita necessidade lá no Japão. Até porque ele diz que a casa dele existiam muitos empregados e muitas empregadas, os quais serão responsáveis por um trauma na criança, mas enfim. Esse primeiro caderno a gente entende o que? A vida de Ioso desde o início era triste. Ioso ele era triste e a sua vida era regada principalmente de fingimento. Logo no início do livro, a gente tem esse pensamento do Ioso. Se eu fizer as pessoas rirem, não importa como, ficará tudo bem. Fazendo isso, talvez elas não se importem com o fato de eu estar fora da tal vida cotidiana. De qualquer maneira, eu não posso ser um estorvo para os humanos. Devo ser o nada, o vento, o céu, pensava. Pouco antes desse que eu li para vocês, Yoso diz que ele guardava suas angústias em uma caixinha, ele guardava seus sofrimentos, guardava as coisas que ele sentia numa caixinha e para não mostrar isso, com medo de se sentir deslocado, com medo das pessoas não entenderem aquilo que ele sentia, o que ele faz? Ele adota uma persona otimista, adota uma pessoa um pouco mais alegre, uma pessoa mais extrovertida, uma coisa que ele não era, para justamente passar essa máscara para as pessoas, para ele viver ali de uma maneira de fingimento. Porque se as pessoas interpretam através das brincadeiras deles que tá tudo bem, então elas não vão ir um pouquinho mais atrás, um pouco mais a fundo, para saber se ele realmente tá bem ou se aquilo ali é somente o fingimento dele. Inclusive, lendo esse livro, eu fiquei reflexivo sobre o comportamento de Oso,
para saber se isso daqui não se encaixava nos 5 estágios do comportamento problemático. Em outro livro que eu li, que é A Coragem de Ser Feliz, onde a gente se aprofunda um pouco mais na psicologia de Adler, em um dos momentos aqui é dito que um dos segundos estágios do comportamento problemático é justamente esse período da transgressão, né? É do chamar a atenção. E no que se caracterizaria esse período? As crianças, elas tentam chamar a atenção por meio de alguma transgressão, descumprindo alguma regra menos importante da escola. Óbvio que isso daqui não se aplica somente a crianças, mas acredito que isso daqui vale realmente para a vida inteira. Mas aqui nesse ponto do livro ele aborda crianças. E uma coisa interessante é que essas crianças que adotam essa questão de chamar a atenção buscam ser uma espécie de palhaço da turma. E elas normalmente são adoradas pelos professores e pelos amigos, apesar de elas nunca violarem realmente uma regra muito grande lá na escola, mas sim fazendo bobagens, brincadeiras e coisas do tipo. E isso é justamente o que Oso faz nesse período, não só nesse período, né? Um pouquinho mais na adolescência ele continua tendo essa postura. Então é um pouquinho interessante você ver essa comparação, você ver isso daí que poderia estar relacionado com o comportamento de Oso, um outro motivo. E Oso carregava uma necessidade muito grande de se sentir aceito pelos outros. Eu acredito que isso é um dos cernes que vai guiar toda a história. E Oso queria se sentir pertencente, queria se sentir feliz e queria ter a sensação de que é bom estar aqui. Ele queria ter essa sensação de comunidade. Tanto que é isso que vai levar ele a frequentar o Partido Comunista lá no Japão. Inclusive nessa parte do livro, Oso fala algo muito importante que realmente reforça essa ideia de que ele estava ali simplesmente pela sensação que aquele lugar trazia. Ele diz: aquelas pessoas simplórias deviam achar que eu era como elas, um camarada, otimista e risonho. Se foi assim, eu os enganei por completo. Eu não era um companheiro. Não obstante, jamais faltava às reuniões e vivia prestando meus serviços de bobo da corte a todos. É que eu gostava daquilo. Eu gostava daquelas pessoas. Todavia, não estávamos ligados por nenhuma afeição relacionada a Marx. Todos ali naquele meio eram ligados pela sua ideia em relação a Marx. Todos acreditavam que o que Marx falava estava certo. Era isso que impulsionava eles a estarem ali e se congregarem naquele momento. Mas Ioso não. Ioso, ele procurava somente a sensação de se sentir pertencente em algum lugar. Ele somente queria se sentir aceito em algum canto. E você vê que até mesmo nesse ambiente, Ioso fazia ainda suas palhaçadas, ainda um pouco mais velho, não sendo mais uma criança, Ioso ainda assim continua passando o mesmo fingimento que ele passava na época de escola, o que é também muito interessante, que se correlaciona com aquilo que eu falei anteriormente, do livro A Coragem de Não Agradar. As pessoas, as crianças que buscam essa necessidade de chamar a atenção, no fim de tudo, na meta, como o filósofo coloca aqui, elas procuram um local especial. E olha só, Ioso, através desse comportamento, ganha esse lugar especial. O lugar de um membro indispensável naquele momento. Um lugar de um membro que era necessário ali. Inclusive um lugar de um membro que faria trabalhos para aquele grupo. O que eu consegui interpretar da leitura é que Ioso, ele era um rapaz que procurava amor. Ele procurava amar e se sentir pertencente, apesar do seu medo de seres humanos. Ioso, muitas vezes no livro, ele diz que ele temia os seres humanos, que quanto mais os humanos o amavam, mais ele temia e coisas do tipo. Eu acredito que era justamente pelo medo dele não se sentir pertencente, o medo talvez ele não se sentir aceito pelos outros seres humanos por ele em si não se entender, não entender os outros humanos. Tem muita gente que diz que o ser humano ele tem medo do desconhecido. Então para Ioso era como se ele desconhecesse os seres humanos. Por isso ele os temia, por isso ele tinha medo das relações mais íntimas, das relações mais profundas que nós seres humanos moldamos. Para dissipar esse medo, ele se aventura numa vida promíscua, bebendo, fumando, deitando com prostitutas, eventualmente até mesmo usando drogas. No mundo da pornografia ele também se aventura. E eu vejo essas tentativas de Ioso de dissipar os seus tormentos como justamente uma maneira de preencher um buraco com coisa efêmera. Como se Ioso tivesse um grande buraco no seu coração, que era justamente essa falta de amor que ele tinha, tanto pelos outros seres humanos como até mesmo por si próprio, e ele tentava sanar isso com coisas efêmeras. E quando você se preenche de coisas efêmeras, coisas que realmente não te sanam em totalidade, você vai precisando de mais e mais daquilo para você se sentir satisfeito.
e você entra em um declínio com isso, porque você vai procurando mais e mais as coisas e eventualmente aquele mais e mais já não é o bastante, então você tem que ir mais e mais e mais, então é tudo uma escada de decaimento. E até por isso que eu acho muito interessante o título Declínio de um Homem. Eu acho o título Declínio de um Homem mais interessante do que No Longer Human, apesar de No Longer Human descrever muito mais a psique do personagem, como ele se vê, porque Declínio de um Homem é muito a história do livro. Você consegue ver realmente que o título descreve realmente a vida de Yoso. É um declínio dele. Ao longo dos 3 livros, ao longo dos 3 cadernos, né, que tem ali no livro, que são os 3 capítulos, você consegue ver que a vida de Yoso, ela parece realmente estar em um momento de decrescimento, como se ela estivesse caindo, como se em algum momento ele estivesse lá em cima e por conta de suas escolhas, por conta de alguns eventos que vão acontecendo na vida dele, ele vai decaindo, decaindo até culminar no lugar onde ele termina o livro. Então, na minha opinião, o título ele descreve perfeitamente a ideia do livro, ele descreve perfeitamente, exprime totalmente a ideia da queda da vida de Yoso. Quando você termina de ler, você consegue realmente enxergar essa queda do personagem. Então eu acredito que o título ele foi muito bem colocado, muito bem escolhido. Agora minhas considerações gerais sobre o livro. Eu achei o livro muito bom, eu achei um livro fácil de se ler, não tem uma linguagem complicada, ele não passa nenhuma ideia que seja difícil de você absorver. Eu particularmente não senti dificuldade de absorver nenhuma das coisas, nenhuma das ideias, dos pensamentos do personagem, consegui entender todos eles. Então é um livro que ele te leva também para pensar, refletir um pouquinho, mas ele não é um livro complicado que tu quebra a cabeça para entender o que ele quer passar para você. É um livro bem tranquilo nesse quesito. Como eu falei, ele aborda temas sensíveis, ele aborda uns temas pesados, então é o único disclaimer que eu deixo pro livro. Isso e da leitura ser melancólica, então às vezes pode não agradar muitas pessoas, mas acredito que ele aborda os temas pesados realmente com o intuito de mostrar a queda do personagem e não de uma maneira sádica só pra poder dizer, nossa, minha leitura é dark, sabe? Eu acho que o livro ele aborda com uma certa classe, com uma certa sensibilidade, às vezes até, esses quesitos. Eu digo sensibilidade de não ir muito a fundo. Ele é cru. Eu acredito que o livro ele é cru em passar as ideias, em passar ideias sobre morte, coisas do tipo. Eu acredito que ele é cru, ele não faz uma preparação para isso, mas não acho que ele se alonga muito nesses temas, mas vai tratando realmente como aconteceu na vida do autor, porque como eu falei, o livro ele contém algumas passagens que realmente aconteceram com o autor. Então era isso que eu queria passar, eu espero que vocês tenham gostado. É um estilo novo de vídeo que eu pretendo fazer, caso vocês gostem, né? Tem outros livros que eu gostaria de comentar, como esse, A Coragem de Ser Feliz, que eu comentei aqui nesse vídeo. E talvez ao longo de, conforme eu vá adquirindo mais um acervo de livros, talvez eu vá passando aqui para vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E é isso, é nóis, falou!